dos anos 60, quando todos os carros do mercado americano eram enormes, com dimensões exageradas, a Ford percebeu que havia consumidores para carros de dimensões mais compactas, mas sem perder o desempenho proporcionado pelos grandes e gastadores de motores da época. Nascia assim o Pony Car, como ficaram conhecidos esses carros menores com motores potentes, e assim surgiu o Mustang. Junto com o Corvette e o Porsche 911, o Ford Mustang é um dos carros esportivos mais famosos do mundo, e todos os três estão no mercado há bastante tempo. O Corvette desde 53, o 911 desde 63 e o Mustang desde 64. Lee Iacocca, membro do Conselho de Administração da Ford no início dos anos 60, reconheceu o sinal dos tempos. Uma jovem geração de clientes de automóveis havia crescido e não queria um sedã convencional, por seu dinheiro, mas algo com mais esportividade. Com base no baixo preço do Ford Falcon, introduzido em 1960, foi criado o projeto Special Falcon, a partir do qual surgiria o Mustang. Embora hoje todo Mustang tenha um cavalo na grade e tenha sido chamado de Pony Car no início, disse que um avião foi a inspiração para o seu nome, o famoso P-51 da Segunda Guerra Mundial. O local de estreia do primeiro Mustang foi incomum, na Feira Mundial em Nova York. Henry Ford II apresentou o carro em 17 de abril de 64. Foi apresentado como um coupé hardtop e como um conversível. Desde o início, o Mustang foi um sucesso de vendas. Já no primeiro dia, 22 mil pedidos foram recebidos e 419 mil veículos foram vendidos no primeiro ano. O Mustang original parecia lindo sem parecer muito masculino ou muito feminino. Seja a avó ou o capitão de voo, todos podiam ser vistos nele. A isso se acrescentou um preço de entrada favorável, ajustado nos dias atuais, pouco mais de 20 mil euros, e a possibilidade de montar o próprio Mustang graças a inúmeros extras. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o Mustang se tornou mais gordo e largo, também porque a Ford participou da corrida dos Muscle Cars. Modelos como o Boss ou o Mach 1 têm motores V8 com até 7 litros de capacidade cúbica e 375 cavalos de potência. No meio do desenvolvimento do Mustang de segunda geração, a crise do petróleo de 73 explodiu. Quase em pânico, a Ford pisou nos freios e trouxe o Mustang 2, com base no Ford Pinto de 1974. Com motores de 4 e 6 cilindros, que tinham apenas 88 HP na versão de entrada, foi somente um ano depois que a Ford reintroduziu os motores V8, em resposta à pressão dos clientes. Após apenas 5 anos, saiu o número 3, chamado de Fox Body Mustang. Com linhas claras, quase europeias, foi ao contrário das expectativas, muito bem sucedido e permaneceu na linha até 1993. Em 1994, surgiu a quarta geração, internamente chamado de SN95. Embora modernizado, ainda se baseava na plataforma Fox. O design sem inspiração foi significativamente otimizado no final de 98, por exemplo, com luzes traseiras com 3 listras no estilo do Mustang original. O quinto Mustang era completamente retrô em 2004. Antes disso, a Ford já havia renovado o Thunderbird e uma Honda retrô, mas apenas o novo Mustang provou ser um sucesso de bilheteria. No mesmo ano, a produção passou de Dearborn para Flat Rock, no Michigan. No final de 2013, a Ford apresentou a sexta geração do Mustang. Seu projeto pode ser considerado tão bem sucedido que também se tornou a base para o sétimo Mustang. Em agosto de 2017, houve um facelift para afiar o visual, e em 2018, a Ford celebrou os 10 milhões de Mustang produzidos. Desde 2019, o nome Mustang também é usado para um carro elétrico, o Mustang Mach-E.
Mas a história do clássico carro pônei com V8 continua ainda a ser escrita. Falar do Ford Mustang e não falar das suas séries especiais seria uma heresia. Então, a partir de agora vamos falar desses modelos que saíram que fizeram a marca Mustang crescer ainda mais. Algumas concessionárias americanas em 68 ofereceram uma edição limitada em 5.000 unidades do GT, a acrescida da sigla CS, de California Special. Entre os diferenciais estavam as calotas do GT e as lanternas traseiras do Shelby. Era uma opção para quem queria as características externas do devorador de estradas, sem pagar a mais por isso. Um dos mais emblemáticos, o Bosch foi criado para participar das provas Trans-Am, que obrigava na época que uma quantidade limitada para as ruas fosse produzida. Duas versões foram lançadas em 1969, o 302, com motor V8 de 5,0 litros, com 290 cavalos, e o 429, com 375 cavalos de potência. A segunda geração é uma das mais odiadas pelos apaixonados pelo Mustang, e motivos não faltam. Entre 74 e 78, o Pony Car assumiu um perfil menor, conservador e sem graça. Como forma de tentar contornar isso, a Ford lançou algumas edições especiais, como a Cobra 2, que trazia grandes defletores dianteiros e traseiros, capô com entrada de ar e uma serpente no lugar do cavalo. Na mecânica, o motor era o V8 302, com 134 cavalos de potência. Em 1977, a fabricante de amortecedores Monroe Handler e a revista Hot Rods apresentaram um Mustang 2 especial, modificado externamente e na mecânica também. O objetivo principal era divulgar a nova linha de amortecedores da marca, mas a receptividade foi tão boa que mais 6 modelos foram produzidos no ano seguinte e sorteados em uma promoção que contou ainda com a participação de outras marcas, incluindo a própria Ford. Em época de combustível escasso e caro, as montadoras precisavam buscar maneiras de garantir bom desempenho sem prejudicar o consumo. A Ford resolveu adicionar um turbocompressor de fábrica ao motor 4 cilindros de 2,3 litros do Mustang. Nascia assim o primeiro Pony Car com motor turbo do mundo. Em 84, a Ford fez melhorias no turbo Mustang, em itens como o sistema de resfriamento do turbo. Isso permitiu que o motor atingisse 175 cavalos. Além disso, retrabalhou a suspensão, colocou freios a disco nas 4 rodas, fez melhorias no câmbio, colocou rodas maiores e o resultado foi um dos melhores Mustangs dos anos 80, considerado melhor de curva até do que a Ferrari 308 e que o Nissan 280 ZX em aceleração. No passado, o Bosch 302 surgiu para fazer frente ao Chevrolet Camaro Z28 na Trans-Am. Nos dias atuais, o pensamento continua sendo as corridas, mas o objetivo é garantir a presença das duas marcas, Ford e Mustang, no imaginário de todos. A potência continua de sobra, são 450 cavalos e torque de 52,5 kgfm e um motor V8 de 5 litros. O Ford Mustang brilhou intensamente também nas telonas. No cinema foram vários filmes em que o Mustang foi a estrela principal. Vamos citar aqui alguns deles. Na trama, o Mustang conversível branco era pilotado por Tyler Masterson, interpretado por Tanya Maley, que perseguiu o espião James Bond, na época papel do ator Sean Connery, nos Alpes suíços com cenas memoráveis gravadas nas estradas por capas. Outro clássico, em que o policial Frank Bullitt, interpretado por Steve McQueen, e seus colegas são escalados para proteger a testemunha de julgamento, que deve ocorrer horas depois. Alguns amigos do réu acabam assassinando não só a testemunha, mas também os colegas de Bullitt, que promete a si mesmo que irá caçar os criminosos a bordo de seu Mustang GT na cor verde. A trama girava em torno de uma gangue especializada no furto de carros especiais, que seriam exportados dos Estados Unidos para a Europa, e, claro, Ford Mustang estava entre os carros especiais, desta vez o modelo Sports Hoof 1971. Para despistar a polícia, cada carro recebia o nome de uma mulher, e o Mustang foi batizado do inconfundível nome Eleanor, lembrado até hoje. Nick Curran, interpretado pelo ator Michael Douglas,
era um investigador de polícia e responsável por desvendar um assassinato. A principal suspeita do crime era uma escritora, papel de Sharon Stone, que acaba seduzindo Curran em um misto de paixão e morte. O carro estrela do filme é um estiloso Ford Mustang GT conversível de 1991. Ao contrário dos demais filmes, em que o Mustang perseguia ou era perseguido por vilões e mocinhos, neste filme manda a doçura de uma adolescente de 15 anos. O carro dela, mesmo assim, é um Mustang conversível verde claro ano 66, seu fiel companheiro por onde quer que ela vá, participando dos momentos alegres e felizes de Mia, interpretado pela atriz Anne Hathaway, que descobre ser filha de um príncipe europeu. O esportivo da Ford também aparece em filmes apocalípticos, como Guerra dos Mundos. Aqui Ray Ferrier, protagonizado por Tom Cruise, vê o planeta sendo invadido por seres extraterrestres que tentam dizimar a humanidade. Ele então foge com seus filhos para Boston, conduzindo seu possante e heróico Mustang Shelby GT 350H de 1966. Em Eu Sou a Lenda, o cientista e pesquisador Robert, interpretado pelo ator Will Smith, presencia uma epidemia mundial que ameaça a raça humana. Sendo um dos poucos sobreviventes do planeta, ele descobre ser imune ao ataque do vírus mortal, tendo seu próprio sangue o antídoto que salvaria o planeta. Robert então roda incansavelmente em busca da cura da doença, sempre a bordo de seu belo Mustang Shelby GT500 vermelho, que acaba se tornando também o herói da história. Muito obrigado por assistirem até aqui nosso filme, ou melhor, nosso vídeo.